Então eu preciso entender que, antes de mais nada, eu preciso ter um poder de interpretação textual muito grande. Em especial para o quê? Para a prova de redação do Enem. Isso envolve já a leitura atenta do quê? A leitura atenta do meu tema, da minha proposta. O Enem ele sempre traz uma palavra-chave, uma palavra mágica, e que você precisa reconhecer essa palavra dentro da sua proposta. Se nós voltarmos ao longo aí de alguns anos, você tinha lá os efeitos da lei seca no Brasil, né? Palavra-chave era o quê? Efeitos, porque a lei seca já existia. E aqui a mesma coisa. No ano passado, assim como esse ano, o primeiro processo que nós temos que fazer é encontrar essa palavrinha o quê? Essa palavrinha mágica. Quando ele nos apresentou o tema a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, ele quer que nós falemos sobre a violência contra a mulher na sociedade brasileira. Ela existe, sim ou não? Sim, existe. Ela existiu? Sim, existiu. Existirá? Sim, existirá. Só que ela apresenta uma palavrinha-chave que, no caso do ano passado, foi o quê? Foi persistência. Ou seja, de que a violência contra a mulher, que é um problema, primeira característica do Enem. O Enem há de te apresentar um problema social, individual, ambiental, né? E que vai querer que você, como estudante crítico, reconheça uma posição, que você tenha uma posição crítica para com esse tema. Então, quando eu li sobre a violência contra a mulher, eu não poderia falar apenas sobre a violência contra a mulher, mas eu precisava reconhecer que a persistência, a continuidade justamente da violência, ela existe e é um problema individual e também o quê? Coletivo. E você, como estudante, precisa ter um posicionamento crítico para com esse assunto. Então, sempre o Enem irá nos apresentar um problema. Se ele irá nos apresentar um problema, portanto, eu, como estudante, preciso reconhecer esse problema, ver quais são as causas desse problema, quais as consequências desse problema e apresentar sempre uma proposta do quê? Uma proposta de intervenção. A chave de tudo isso daqui é justamente uma proposta de intervenção. Vocês não irão dormir, né? Porque estão com a barriguinha cheia depois do almoço, aquela feijoada do domingo aqui próximo, ou aquela marmitinha que você trouxe de casa, né? Ela não irá pesar. Combinado ou não? Cochilou, quem cochilar, você cutuca do lado, né? Cochila não, senão o cachimbo cai e pega fogo no colo. Combinado ou não? Nossa, professor! Ai, que só! Então, o Enem, ele terá uma estrutura. A primeira estrutura que ele vai nos apresentar é justamente a proposta. E essa proposta gira em torno do quê? De um tema do indivíduo, da sociedade, do meio ambiente ou da tecnologia. Então, o primeiro processo é encontrar qual é o meu problema. E ele pede para que você escreva um texto dissertativo argumentativo na modalidade da escrita formal da língua portuguesa sobre o tema. Então, quando eu penso já no texto dissertativo argumentativo, eu tenho que reconhecer que eu tenho uma introdução, que eu tenho um desenvolvimento e que eu tenho uma conclusão. Quando eu reconheço minha introdução, eu preciso ter a apresentação do tema, mais a minha o quê? Mais a minha tese. Eu preciso deixar a minha tese o quê? Explícita. E olha como o Enem é mãe. O Enem é mãe. Ele quer que você reconheça a interpretação e que você reconheça o tema. Primeiro texto que o Enem há de te apresentar é justamente sobre a definição do quê? Sobre a definição do tema. Estou te dizendo isso lá na sua prova, no dia 6 você encontrará isso. Por isso que o exercício de leitura atenta é essencial. Então ele trouxe um texto em prosa que dizia: nos 30 anos decorridos entre 1980 e 2010, foram assassinadas no país acima de 92 mil mulheres, 43.700 só na última década. Pena. Ele está me apresentando o tema, que é a violência contra quem? Contra a mulher. Ele vai fazer isso também no dia 6, no primeiro texto com você. Só que ele traz a persistência. Concordam comigo ou não? Onde ele traz a persistência? Olha aqui, ó. Durante esses 30 anos, de novo, a violência contra a mulher acabou? Não. Eu preciso ter justamente uma estrutura para isso. O número de mortes nesse período passou de 1.353 para 4.465, que representa um aumento de 230%, mais que triplicando o quantitativo de mulheres vítimas de assassinato no país. Problema seríssimo para eu marcar uma proposta do quê? Eu marcar uma proposta de intervenção. Quando eu penso na conclusão, eu preciso justamente de uma proposta de intervenção. Olha como o Enem é mãe. O que você fez no sábado? Viu gráfico e tabela ou não? No sábado? Ontem, aqui, vocês viram ou não? Sim. E ele apresenta uma série de infográficos, mais especificamente nesse caso, uma tabela, que marcava o quê? Tipo
de violência relatada. Então o Enem, ele apresentará para você, justamente nos textos de apoio, que no primeiro ele vai marcar qual é o tema, vai fazer esse recorte do enquadro temático. No segundo e terceiro texto, se houver 4, né? No segundo e no terceiro, ele vai dizer quais são as causas desse problema e quais são as consequências desse problema. O nosso problema no ano passado não era a violência contra a mulher? Portanto, a violência contra a mulher, de acordo com essa tabela, né, com esse infográfico, essa violência acontece de diversas maneiras. Porque quando eu penso em violência, eu penso apenas em algo... Assustou, né? Tá? Em algo apenas o quê? Em algo apenas físico. Não. Olha eu num exercício de interpretação. Essa violência, ela é física, ela é psicológica, ela é moral e é também o quê? Sexual. Portanto, eu tenho diversos tipos do quê? De violência. Portanto, no segundo e terceiro texto de apoio, ele apresentará justamente o quê? As causas e as consequências. Nesse caso, quais são os tipos de violência? Eu, como leitor, preciso reconhecer que eu tenho mais de 80% entre violência física, psicológica, moral e sexual. Beleza ou não? Continuando ainda. Então, a persistência contra a violência, a persistência da violência contra a mulher, ela é o nosso problema? Sim. Né? Depois, próximo. Já vocês terão a parte de linguagem, escolhe suas tecnologias. Na parte de linguagem, escolhe suas tecnologias, vocês vão perceber que terá sempre um exercício, sempre um tópico que vai envolver o quê? Que vai envolver funções da linguagem. Isso você pode estudar, hein? Que isso cai, tá? Funções da linguagem passa a ter a função emotiva, a função referencial, a função conativa ou apelativa, a função metalinguística, a função poética, por exemplo, e, portanto, o Enem trará uma propaganda. Qual é a função da propaganda? Convencer justamente o receptor de algo. Portanto, eu tenho uma função apelativa ou conativa. Olha a propaganda que ele usou, mais especificamente de uma ONG, né, intitulada lá Compromisso e Atitude, no qual dizia feminicídio, basta. Portanto, eu tenho uma consequência da violência para contra a mulher, né? Que era justamente o quê? A questão do feminicídio, que é matar a mulher por razões de condições do quê? Do sexo feminino. Portanto, isso acontece. Esse é o problema que eu preciso reconhecer. Portanto, o Enem apresentou o tema? Sim ou não? No primeiro. No segundo e terceiro texto, no segundo e no terceiro textos de apoio, ele fez o quê? Apresentou para nós argumentos. E agora ele precisa reconhecer uma proposta do quê? Uma proposta de intervenção. Ou seja, o que o Enem cobra de você é o que ele oferece. É isso que tem que ficar bem claro. E aí ele traz, olha lá, uma série de números. O impacto em números. Com base na Maria da Penha, 330 mil processos foram instaurados apenas nos juizados e varas especializados. Processos que envolvem a lei da Maria da Penha chegaram entre setembro de 2006 e março de 2011 aos 52 juizados e varas especializados em violência doméstica e domiciliar contra a mulher existente no país. O que resultou em 33,4% dos processos julgados. Agora ele vai misturando essas informações. Você trabalhou de manhã na matemática? Você trabalhou porcentagem? Sim ou não? Sim. Olha lá, o que ele está fazendo? Ele só está unindo tudo aquilo que ele apresentou para você nos 2 dias de, nos 2 dias de prova, né? 33,4%. Opa, o que eu reconheço aqui então? Que apenas 33% dos processos foram o quê? Julgados. Portanto, eu tenho uma proposta de intervenção. Eu preciso agilizar o quê? O processo. Preciso agilizar o julgamento. Preciso aumentar o número do quê? De prisões. 9.715. Prisões preventivas decretadas. E olha lá, se você escutou no comecinho da aula, tinha uma musiquinha, não tinha? Que era da Elza Soares. E aí ela dizia, né? Eu vou pegar o celular e vou discar 180, que é justamente o telefone do quê? O telefone que vai fazer a denúncia especificamente para violência contra o quê? Contra a mulher. Portanto, existe um lugar de denúncia, mas não existe o quê? Uma concepção e construção de que eu preciso denunciar. Então, muito cuidado, hein? De novo, lembremos alguns anos passados, que eram os efeitos prejudiciais da lei seca no Brasil. A lei seca existia? A lei seca existe? Resolve o problema? As pessoas pararam de beber e dirigir? Não, diminuiu. Porém, elas não pararam de praticar isso. Existe a lei Maria da Penha, certo? Existe a lei do feminicídio, certo? Porém, as mulheres pararam de sofrer agressões? Não. Então, esse é um problema. Então, eu preciso criar medidas alternativas que marquem justamente isso. Por exemplo, 237 mil pessoas que
ligaram ainda esses relatos de violência para a Secretaria lá de Políticas da Mulher. E ainda, 7 cada 10 vítimas que telefonaram por Ligue 180 afirmaram ter sido agredidas pelos companheiros. Portanto, como proposta de intervenção, eu preciso reconhecer que eu deveria ampliar essas políticas e criar uma relação também do quê? Do desejo e da vontade do denunciar.